Helman, boa noite. Queria que você pudesse analisar a atuação do seu time. Para a gente que estava de fora, tecnicamente uma partida muito ruim, né? Um 0-0 complicado de se ver. Mas o que você consegue passar para o torcedor desse Santos? Por que o Santos, mais uma vez, não consegue vencer? Chega a 8 jogos sem vencer. O que está faltando para o seu time conseguir não só achar performance, mas também conseguir os resultados? Eu concordo com você em relação principalmente ao primeiro tempo, né? Um jogo extremamente com dificuldade técnica das duas equipes, e ficou um jogo muito de bola longa, primeira e segunda bola, as duas equipes nervosas, né? Até pelo momento. Eu acho que o campo, eu preciso fazer essa colocação, mas não estou dando desculpa do campo, mas faz parte do processo. O campo, eu acho que estava muito vivo, não estava molhado, e aí dificulta mais ainda a parte técnica para você acelerar um passe, para você trabalhar um pouquinho melhor essa bola. Mas o que não foi nem questão de campo, foi questão de a gente não conseguir ficar com a posse, de a gente entrar muito nesse jogo de primeira e segunda bola, porque a gente começou a marcar a pressão inicial ali e os defensores do Curitiba começaram a fazer muita bola longa nas costas da nossa defesa, e aí ganha a primeira, não retoma a segunda, né? Jogo nervoso, então tecnicamente foi muito abaixo o jogo. Eu acho que no segundo tempo sim, não todo o jogo, mas uma boa parte do jogo, 30 minutos, 35 minutos, eu acho que nós nos impusemos, melhoramos tecnicamente. No primeiro tempo, com aquele jogo nervoso, com aquele jogo sem o controle da bola, com aquele jogo de primeira e segunda bola, a gente cometeu alguns erros de posicionamento, de movimentação. Mas no segundo tempo acho que a gente entrou melhor na partida, fez um melhor jogo em relação àquilo que a gente vinha fazendo, e criou boas situações, criou algumas situações importantes de fazer. Vale lembrar que no primeiro tempo a situação mais clara de gol foi do Santos, mesmo não fazendo uma boa partida, ou mesmo não conseguindo conectar tecnicamente um bom jogo, mas a melhor chance foi nossa, uma chance claríssima de gol, em 2 oportunidades no mesmo lance. Talvez se entrasse aquele gol, geraria uma tranquilidade maior para aquela instabilidade que foi o primeiro tempo. Melhoramos no segundo, conseguimos trocar mais passes, mais posse, conseguimos ter o controle do jogo até a parte final, onde a equipe do Curitiba tentou principalmente alongar de novo o jogo, alongar de novo os passes. Isso gera uma dificuldade, mas foi na parte final do jogo. Então o que a gente tem que retomar o mais rápido possível é o nosso padrão, buscar esse equilíbrio entre parte técnica e parte tática, de organização, para que a gente consiga produzir o resultado que é tão importante para o processo de retomada que a gente necessita. Professor, boa noite. A equipe vinha muito bem defensivamente, né, principalmente no começo do campeonato, e apesar de hoje não ter tomado nenhum gol, sofreu bastante no começo e agora no final, como você falou, quando o Curitiba se lançou o ataque, né, meio que no desespero, digamos assim. Eu queria que você explicasse o porquê dessa queda, falando não só de hoje também, mas já das últimas partidas, da parte defensiva da sua equipe. Não, eu acho que a palavra sofreu, ela é muito forte para o jogo de hoje, né? Em relação à organização defensiva. No primeiro tempo, acho que eles conseguiram conectar algumas situações, mas principalmente de bola longa, primeira e segunda bola. Mas a correlação da parte tática, da parte de organização, ela passa muito também pela parte técnica, né? Porque se você estiver fazendo um jogo como a gente fez no segundo tempo, tecnicamente, você tem um controle maior das ações e o seu time está muito mais organizado no momento que você perde a posse. Porque a gente teve controle do jogo do minuto, né, do início do segundo tempo até 25, 30 do segundo tempo. Mas o que melhorou da primeira etapa para a segunda? Não foi a questão da organização, da competição, da intensidade. O que melhorou foi a posse, o passe, a tranquilidade para que a equipe saísse de trás e chegasse até a frente com definição de jogada. Isso correlaciona direto à parte de organização e parte técnica. Porque se você está num jogo que já é nervoso por si só, pelo momento que as duas equipes estão, o campo não está ajudando,
e tecnicamente você não consegue trocar passe, você não consegue ter a posse, você não consegue produzir conexões importantes para tirar a tua defesa, para fazer o adversário baixar as linhas, o que fizemos no segundo tempo, você tem dificuldade, porque se a bola, você não consegue terminar a sua jogada, você não consegue criar situações ofensivas, você recupera a bola ou pelo sistema, ou por duelo individual, ou por organização, ou por melhora de intensidade, mas você perde a bola logo em seguida, depois do segundo, terceiro toque, você vai estar em momento desorganizado, porque sua equipe está tentando sair, você perde, e tem sido assim, apesar de que se você pegar os últimos 4 gols, são 2 gols do Inter e do primeiro do Nils, são 2 gols de rebote de escanteio, o gol do Bahia, sim, numa situação de um erro nosso, e o gol do Nils, o segundo gol, também de uma situação da bola no nosso pé. A bola nos 2 momentos estava no nosso pé, a gente errou e por infelicidade naquele momento acabou sofrendo o gol. O futebol é um jogo de erros, mas no momento que a gente está cometendo esses erros, está tomando gol, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio entre a parte defensiva, essa intensidade, essa organização, através da parte técnica. Nós melhorando a parte técnica e fazendo um jogo de 90 minutos muito mais próximo daqueles 30 do segundo tempo que a gente fez, a gente vai estar muito mais próximo de fazer o gol, de ganhar os jogos e de estar muito mais organizado no momento de defender. Odair, boa noite, Camarreiros Rádio Banda B. São 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 8 na temporada. Como encontrar soluções e como executá-las bem para o Santos voltar a vencer, especialmente pensando agora apenas no Campeonato Brasileiro, visto que agora pela frente tem jogos difíceis contra Corinthians e Flamengo. Nós precisamos trabalhar agora para encontrar esse equilíbrio, encontrar o equilíbrio do jogo, melhorar nesse aspecto em relação à parte ofensiva. Mas, por exemplo, contra o Internacional, a gente produziu finalizações, teve posse, teve controle do jogo do segundo tempo, a partir dos 20 minutos, e não conseguiu fazer o gol. Então é traduzir, quando conseguir produzir dessa forma. Primeiro é encontrar o equilíbrio para produzir dessa forma, né? Tá organizado, tá competitivo, tá intenso, sem bola, mas levar o jogo dentro dessas circunstâncias que a gente fez, por exemplo, no segundo tempo contra o Inter, desse segundo tempo aqui, o maior tempo possível. Isso vai gerar equilíbrio e vai gerar muito mais proximidade do resultado. Então é retomar com força. Sabemos que nós precisamos do resultado de vitória, né? Sabemos disso, que ela precisa vir o mais rápido possível, porque também a vitória, mesmo nos momentos que vocês não façam um grande jogo, ela te gera tranquilidade, ela gera situações importantes. Então a gente precisa trabalhar, concentrar, temos uma competição, focar, melhorar, para que a gente consiga a vitória o mais rápido possível e gere todo esse equilíbrio para nós. Odair, você é um cara que já tem experiência no futebol, e você sabe muito bem, você já citou isso em várias entrevistas, que o resultado ele é fundamental, né? O Santos chega hoje a 8 jogos sem vencer, e dentro da atual gestão, nenhum técnico ficou nesse jejum, quando antes isso tinha acontecido, já tinha tido uma mudança. Eu conversei com o Andrés Rueda faz 2 dias, e ele foi categórico em dizer: o trabalho continua, nós acreditamos no trabalho. O Santos passa o que para você? Eu digo Santos no sentido diretoria, Falcão, Rueda. Você vê uma necessidade de reforços e o clube fala que vai ter esses reforços? O Santos precisa desse tipo de ajuda para que você possa encorpar mais o trabalho? Ou o tempo que você vai ter agora, por exemplo, de alguns dias só focado numa competição, já é suficiente para você recuperar um equilíbrio que se perdeu nos últimos jogos? Primeiro que a janela vai abrir em julho. Então não vamos falar dessa situação em julho. Até julho tem muitos jogos pela frente e que nós precisamos buscar esse resultado, nós gerarmos esse resultado, essa melhora que eu te disse, para que a gente consiga essa vitória que determinadas partidas eu acho que a gente não mereceu perder, porque não jogamos bem, mas dessas 8 ou 7 partidas, 4 ou 5 partidas, nós merecíamos a vitória. Futebol não tem merecimento, futebol tem que botar a bola para dentro, fazer o resultado, né? E às vezes quando você não está jogando bem, não consegue produzir e tal, consegue ganhar o jogo, tudo vai para debaixo do tapete e está tudo certo, porque o futebol se observa o resultado. Tu é julgado por se você ganha, você é bom, e se você perde, você é ruim, né? E a análise da diretoria, a diretoria não vai falar para mim, é só você tá assim, você tá assado. A diretoria vai falar para mim, vai conversar comigo e eu vou conversar com a diretoria
diretoria a respeito do trabalho do dia a dia, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos, eu como treinador, produzindo em termos de treinamento, em comportamentos, para que a gente gere o resultado e consiga as vitórias. E se a direção quiser demitir, aí fica a cargo dela, né? Eu acredito no trabalho, acredito na retomada, acredito no grupo de jogadores, principalmente agora com uma semana com possibilidade de focar na competição nacional. Talvez a gente não tivesse preparados para disputar 3 competições nesse nível, de 3 em 3 dias, onde você tem que ter força mental, física, técnica, tática e tudo para disputar esse tipo de competição, né? Eu, treinador Odair, entendo o torcedor, concordo com o torcedor que a gente precisa dar mais, que a gente precisa retomar e fazer o resultado, e eu estou trabalhando, vou trabalhar mais ainda para que a gente consiga produzir isso. Quanto à situação dos reforços, você me conhece um pouquinho em on e em off. Você até mas você me conhece muito bem e você sabe da forma com que eu trabalho. O que eu tenho que falar, eu falo para quem precisa ouvir, no momento que precisa ouvir e internamente. Eu não sou treinador de ficar transferindo responsabilidade e colocar situações externas aqui para que possam trazer qualquer tipo de desequilíbrio ou situações que possam até prejudicar. Então, o torcedor pode ter certeza que eu, como treinador, o que tiver que fazer dentro das minhas possibilidades, cobrando o grupo, conversando com a direção, conversando com o Falcão, para que a gente faça essa retomada de resultado o mais rápido possível, nós vamos fazer. E como eu sempre falo, o Santos Futebol Clube tem que estar sempre aberto à qualificação do seu plantel, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Não é o presidente que acha, não é o Falcão que acha, não é o Odair que acha. Os jogadores também querem sempre, se possível, possibilidades, qualificação, jogadores para que a gente gere uma disputa interna de qualidade maior, para que a gente consiga colocar sempre aqueles que estão melhores dentro do campo e tenha reposição também para conseguir dar uma resposta para o torcedor, que esse é o objetivo e a razão de tudo. Então, essas conversas elas são internas e o Santos está sempre aberto a oportunidades, tem que estar sempre aberto a oportunidades e qualificação do seu grupo. Professor, você falou, aproveitando a sua última resposta, dos erros individuais que aconteceram em algumas vezes. Você citou, teve o do Soteldo contra o Nils, o Rodrigo contra o Bahia. Teve também, no último lance do Ângelo com o Patatinha contra o Bahia, que poderia ter definido até a partida. E hoje, o Camacho, pelo menos na minha opinião, entrou muito bem, mas com 2 faltas que, talvez desnecessárias, acabou sendo expulso. Queria que você falasse o que pode ser feito para essas tomadas de decisões, esses erros não acontecessem mais com tanta frequência. Assim, no período de competição do Campeonato Paulista, a gente perdeu treinabilidade. Isso é uma palavra muito bonita, treinabilidade, mas ela é de fato, porque a gente constatou, né? A gente, pós-paulista, foi lá fazer o diagnóstico do que nós precisávamos intervir para melhorar, e a gente viu que a gente perdeu intensidade, perdeu treinabilidade. Isso gera uma parte técnica e a tomada de decisão, quando você não recupera tão bem, quando você fisicamente não consegue estar tão apto, vai gerar dificuldade na parte técnica. Então eu acredito que com o trabalho, com a possibilidade de treinar e a gente ter um jogo no final de semana, que a gente consiga, através de treinamento, também gerar essa possibilidade de melhora técnica, de melhora de jogo, melhora de passe, de posse, né? Para que os jogadores também individualmente possam desenvolver isso. O futebol é um jogo de erro. O que tem acontecido é que às vezes a gente está errando e naquele momento exato sofreu o gol. Principalmente nesses 4 jogos. O Camacho é o que você falou. Entrou muito bem na partida, né? Teve a infelicidade ali da situação da falta, porque levou um cartão antes do pênalti, mas entrou bem no jogo, conseguiu fazer com que o time também melhorasse esse aspecto que a gente precisa evoluir, da parte técnica, do passe, mas infelizmente foi expulso. Então eu acho que com essa retomada de treinamento a gente consegue dar uma possibilidade técnica para o jogador melhorar o passe, melhorar a tomada de decisão, a escolha, e que em determinados momentos essas escolhas estão fazendo com que a gente não acabe fazendo gol. Hoje agora no final a gente puxou um contra-ataque em velocidade com o Ângelo também. Claro que foi um passe bastante difícil para o Mezenga, né? Um passe de sobrepique, que ela vem muito rápida. Primeiro tempo teve a situação do Soteldo, teve outras situações de mano a mano aqui no final para a gente terminar a tabela final, para sair mais limpo no gol. Então eu acredito que com o treinamento a gente
a gente possa evoluir isso, e a gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir porque aí a gente vai conseguir gerar um equilíbrio maior de time e vai conseguir gerar melhores resultados. Essa é a busca incessante e que a gente consiga esse resultado o mais rápido possível para dar tranquilidade, porque também um ambiente tranquilo gera uma situação da perna mais leve, né, a cabeça menos pressionada e o cara consegue desenvolver melhor a sua parte técnica. Todo esse contexto faz com que o jogo fique naquele momento do primeiro tempo ali, aquele nervosismo que não fica com a bola, perde, ganha, vai para lá e vai para cá. É só visualizar o momento dos dois times. Então também nós conseguir produzir a vitória para o torcedor, para também gerar esse momento de tranquilidade, para que a gente consiga ser mais natural e mais leve dentro do campo para desenvolver o nosso futebol.